Iboruboia, Iboruboia Boxixi, Aborua Boia Boxixi, Oboatu, Ashuri Bofum, Baba Urumila Beo e Fauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá apenas execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito axé, e que Fauá e Fá sempre venha, esteja na vida e no caminho de cada um de vocês. Iboruboia, Iboruboia Boxixi. Pois bem, tivemos uma semanazinha de férias, uma semanazinha ao qual nós demos um descanso, mas não do semanal, e sim estivemos compromissados com o ebó, com a letra do ano, para buscar os ebós, para buscar o Odu, para buscar a profecia, para buscar a defesa, para buscar todos os orixás regentes que irão nos regir no ano de 2023. E como já é um praxe da nossa família, isso sendo feito há quase 30 anos no nosso país, pelo nosso ancestral, que acabou de mojibar para cada um de vocês, então estivemos compromissados com esse Odu, com esse grande cerimonial, na semana passada, onde reunimos o maior número de babalaôs possíveis. Isso foi feito no sítio do meu padrinho, no sítio Trupaladede em Facumbi, aqui em Sepetiba, e foi tirado um Odu para que a partir do dia 1º de janeiro, literalmente começam a se soltar todas as profecias, o Odu será revelado. É uma cerimônia prévia ao qual nós fazemos, porém, ele só começa realmente a reinar no 1º dia de janeiro. Então, é uma natureza de todo mundo querer saber que Odu saiu, que a profecia saiu, se está Iri, se está Ossugo, se está positivo, se está negativo, quem é o orixá que está regendo, quem é o orixá que está trazendo, o que temos que fazer para o ano seguinte, o que temos que buscar, e tudo isso vai ser falado na semana seguinte, literalmente no dia 1º, aonde nós não paramos, não temos descanso. Quando nos ausentamos daqui, é literalmente por um maior propósito, por um bem propósito, por algo que realmente venha valer a pena e que venha tocar a tudo e a todos. Então, Orumilá nos mandou um Odu e semana que vem será revelado. Porém, hoje estamos tirando para vocês o último Odu, que vai reger nossa última semana, que é a semana que antecede ao final do ano. Então, a partir do dia 1º, ainda que hoje seja Natal, a partir do dia 1º teremos um novo ano, um novo ciclo, um novo caminho. E assim como a África faz no meio do ano, todos os demais países viram o ano de 31 para o dia 1º. E assim seguimos aqui no nosso país. Então hoje, ao consultarmos o Ifá, Orumilá nos traz, bem dizer, a última regência de Obatalá, em cima do Odu que está regendo, porque nós já explicamos, esse Odu que nós fazemos na semana, ele sempre tem como respaldo, sempre está aqui nas costas dele, o Odu regente do ano, que é o Betuá. Então o Orumilá nos manda um Odu para direcionarmos, para ajudarmos aqui na semana, que o pessoal acaba esquecendo, literalmente, todos os conselhos que Ifá nos deu. E esse é um dos conselhos que Ifá veio nos trazendo, E quem nos traz a positividade nessa semana, uma positividade a mesma que ele marcou no início do ano, que é um Irene Muyuco, um bem de paz, de tranquilidade, de harmonia, mas acima de tudo, de manter o centro, de manter a paz, de manter a nossa estabilidade, manter o nosso eixo, com toda certeza e seguridade. E isso, quem nos trazia é o Batalá. E nessa mesma semana, quem nos traz, quem nos proporciona isso é o Batalá. O cerimonial, o ebó que eu preciso fazer com Oxalá, todos nós sabemos que já é o ebó do ano, aquele ebó que é feito com Oxalá,
com a finalidade de apaziguar as guerras, de apaziguar os conflitos, aonde Ifá nos pediu para que pudéssemos separar a lama da areia por todo o ano, né? Procurássemos ali separar o positivo do negativo. E nessa semana, Ifá nos manda um odo em que seu código ético diz: todo babalaô, ele escreve os itãs, né? Quer dizer, foram escritos lá atrás por todos os nossos ancestrais e nos deixaram, né, com todo o amor e carinho, para que hoje, no dia de hoje, pudéssemos ter o que estudar. Então, o Oromila diz que é primordial que cada um passe a anotar, né, de todas as maneiras, tudo que é importante para a sua vida, tudo que você tem de meta na sua vida, tudo que você pensa para o ano seguinte, já que é a última semana, para que você não se esqueça dos compromissos que você vai ter consigo mesmo. Porque estudar Ifá, isso compete a nós babalaôs, né? Cada um, na sua maneira, tem que estudar aquilo ao qual se predispôs vir ao mundo. Tanto que o contrabure desse odo diz que foi um momento em que nós ajoelhamos ante Olodumare e pedimos por cada coisa que passamos aqui na Terra. Então esse odo, o que ele pede? Quando ele vira, né? Uma pata vem para a direita e outra vem para a esquerda, literalmente quando ele vira, ele se transforma nesse odo onde ele diz: anota tudo que tiver que anotar, para que a sua cabeça, literalmente, ela não venha falhar, porque nesse odo é onde nasceu o Alzheimer. E, principalmente, né, um dos caminhos aos quais Ifá nos lembrou, e muito, no ano que está se findando agora, ainda estamos sob a regência desse Odu, ele diz que os pais, né, não deveriam se separar dos filhos, mas muito mais os filhos, de maneira nenhuma procurar se separar dos seus pais. E nesse odo em si, ele traz um caminho que é interessantíssimo. Ele falou assim: depois que uma mãe deu vida para um filho, será que esse filho pode nascer novamente nesse mundo da mesma mãe? Ifá diz que não. Porque a mãe, em outras vidas, ela poderá dar vida novamente a esse filho. Mas nessa, mãe é uma só. Então não devemos esquecer a nossa mãe de jeito maneiro. Todo mundo sabe o amor e carinho que Oromilá, Babá Ifá, tem com as mães. Oromilá diz, quando nós estamos rezando, aí tem um momento de fala, até eu coloco no despertar dos meus afilhados, que nós falamos Axé Babá, Axé Iê, logo no início do despertar. E quando o Oromilá remete esse carinho, né, essa fala, essa reza, essa invocação, esse oriki, como tu queira falar, Oromilá nos traz ao pensamento duas pessoas aos quais, de maneira alguma, deveríamos esquecer. Primeiro, aquele que nos engendrou, e segundo, que para Ifá se torna a primeira, mas por uma questão de hierarquia, né, como tudo no mundo, né, os pais sempre comem primeiro, aquela coisa toda, não seria diferente na Mojuba. O pai, com a grande importância que ele tem, mas engraçado que aí, nesse caminho, já entra um pouquinho diferente, já vou entrar. Mas peça a bênção ao teu pai e peça a bênção à sua mãe. Sem a bênção desses dois, você não será nada nem ninguém aqui na Terra. E ao abandonar essa mãe, com toda certeza e seguridade, já te diz Ifá que você não terá oportunidade de se conectar novamente com ela. Então tenha muito cuidado quando você pensa em abandonar a sua mãe, e o Oromilá nos traz um outro desse caminho para ver de que maneira que você vai fazer. Ele te diz: olha, pai, pode passar o tempo que for, tu aparece lá, tu continua sendo filho. Ele te trata da mesma maneira. E são poucos os pais que literalmente tratam o filho como a mãe trata. O pai é tipo aquela coisa assim: pô, eu não tenho responsabilidade, então na hora que ele chegar, o pai é pai. Eu sirvo às vezes para o financeiro, sirvo para dar uma palavra mais dura, etc. Enfim. E claro que exceções à regra, tem pais muito diferentes, que vão de
de contra, né? Tudo que é a natureza da vida, mas nesse Odo ele diz, pai, pode ser qualquer um. Eu tenho até um afilhado desse Odo, e engraçado que o pai dele não está nem mais aqui. E já passaram vários maridos na vida da minha afilhada, né? Mas ele de maneira nenhuma abandonou a mãe. Ele até vive nesse caminho o abandono dos orixás, o abandono de Ifá, tanto que é uma das grandes negatividades, né? Tanto que dizem que os orixás conseguem trazer a terra ao céu, levar a terra ao céu e o céu à terra, mas nenhum de nós teremos esse poder. Então os orixás conseguem fazer coisas que nós não conseguimos e por isso não devemos abandoná-los de maneira nenhuma. Não devemos abandonar os nossos orixás, não devemos abandonar os nossos assentamentos, não devemos, seria uma péssima escolha, uma péssima maneira de começar um ano, findar esse e começar o outro, né? Porque o próprio Obatalá, né? O próprio nosso pai Oxalá, nosso pai Obatalá, Babá Obatalá, ou Obatalá Babamim, como meu pai de santo dizia, né? Ele diz que por mais que ele sempre nos dê algo, nós estamos sempre reclamando e nunca estamos satisfeitos. Já está dizendo o Odu do ano seguinte que nós vamos brigar, nós vamos lutar, nós vamos querer, mas essa cabecinha aqui, de uma grande maioria, vai viver um ano de satisfação e foi uma das coisas que foi mais comentado no cerimonial do ano, quando saiu esse Odo, pela insatisfação que está o nosso país, né? Pela insatisfação que está o povo. E é claro que nas urnas ficou muito claro isso. Eu detesto política, detesto de verdade. Eu voto por uma questão nem de cidadania, eu voto por uma questão de obrigatoriedade em prol de outras coisas que eu quero e acabo fazendo o dever. Mas a divisão que está o povo e a insatisfação que está tendo, cara, vai começar um ano complicado. Então, Orumilá diz que nós devemos, de verdade, nos apegarmos às coisas superiores e principalmente aqueles que nos amam, sejam eles de que maneira forem, estejam de que maneira estejam, nós devemos nos pegar. Porque, dado momento, nossa cabeça pode ser falha e nós iremos esquecer de tudo aquilo que nós nos comprometemos a passar aqui na Terra. Então, o Ifá nos chama para uma semana de reflexão, num dia mágico, num dia santo, num dia e semana, né? Natalina, né? Onde fala do menino Jesus, né? Por mais que a gente fale, mas a minha cultura religiosa não fala essa besteira, isso é uma bobeira, entendeu? A diversidade, ela é monstruosa, então não devemos esquecer de maneira nenhuma de todos aqueles que foram importantes na nossa vida e principalmente a nossa mãe. Ele diz que pai é pai, mas de maneira alguma devemos esquecer. É uma das coisas muito importantes da nossa vida. Então, nesse Odo, Ifá, quando fala, te lembra dessa importância qual você tem que dar aos seus pais e principalmente à sua mãe, ele te lembra também do seu compromisso religioso. E ele diz nesse Odu que está vindo na semana das 7 potências africanas e nos diz que nós não seremos nada sem elas. Já está dizendo que elas levam o que é da terra para o céu e o que é do céu traz para a terra. Mas nós aqui, seres humanos, não teríamos essa bênção, não teríamos esse axé, não somos semideuses. Quando achamos que estamos aí, o ego já entra para outro estágio, nos leva para outro estágio e nós vamos nos perder. Mas com toda certeza e seguridade, nós precisamos de cada assentamento, de cada bênção, de cada orixá, de cada anjo, de cada coisa que você tenha dentro da sua religiosidade, que ela faz com que coisas impossíveis aconteçam na sua vida. A exemplo, a Eleguá. Se eu não tenho esse orixá na minha vida, né? Se eu não tenho esse orixá na minha vida, eu não vou ter caminhos. Então, da maneira como eu cuido de Eleguá, como eu cuido do meu assentamento dele, é da maneira como esse camarada aqui me abre as portas, me abre os caminhos. Se eu não tenho Ogum,
né? Eu não tenho trabalho, eu não tenho defesa. Então, da mesma maneira como me apego a esse orixá, né, como eu vou para cima dele, é como esse camarada vai me proporcionar trabalho, vai me proporcionar luta, vai me proporcionar força para que eu possa vencer no dia a dia, para que eu possa nunca estar cansado e sempre estar pronto para batalhar, vencer. E não precisa nem guerrear. A guerra com todos aqueles que podem ser contrários a gente, deixa que algum nos defenda. Eu não consigo ser nada, literalmente, sem meu pai Xangô. Quando eu não tenho esse orixá na minha vida, quando eu não tenho esse orixá nos meus caminhos, eu não tenho a proteção desse santo orixá, literalmente eu não tenho vida, eu não tenho alegria, eu não tenho o que ele criou nesse próprio Odu, que foram os tambores. O primeiro tambor que foi criado é um tambor de Xangô. E Xangô criou isso através da palma, né, da palmeira real e do couro do cabrito, para que pudesse fazer o som, e através desse som, não só trazer coisas do céu para a terra, como mandar daqui da terra para o céu o recado divino. E é através desse tambor sagrado, através de um orixá chamado Onhá, que pertence ao nosso Pai Xangô, que essa vida, essa alegria, ela nos chega, assim como a justiça, e ao mesmo tempo, olha a transmissão, transmite-se de lá para cá e transmite-se daqui para lá. Nós sozinhos não conseguimos, mas a voz do tambor, criado por Xangô. Então, se eu não tenho esse santo na minha vida, com toda certeza e seguridade estaria perdido. Eu não seria nada sem meu pai, o Batalá, Oxalá, como todos daqui conhecem. Sem esse orixá, sem a bênção desse orixá nessa vida, sem o assentamento desse orixá na minha vida, eu não teria a sabedoria, literalmente os cabelos brancos. O Batalá, ele me traz a paz, ele me traz a harmonia, me traz o centro, me traz a estabilidade, me traz a lembrança que eu tenho, que é escrever tudo para não esquecer de cada coisa que eu me comprometi nessa vida. Então, todos aqueles que são ifistas, eles têm os seus tratados ali, onde relembra boa parte do que eles vieram fazer aqui na Terra, do que nós viemos fazer aqui na Terra. Eu não seria nada, se eu não tivesse Iemanjá na minha vida. Ela representa literalmente a mãe do mundo. Ela é a mãe do mundo e representa as mães do mundo. E olha a importância dessa santa. Primeiro, que ela nos dá a grande bênção, né, do ser o grande útero da humanidade. Um dos orixás mais reconhecidos do mundo todo, se não a mais reconhecida do mundo todo. E se eu não tenho essa bênção, eu não me transformo em cabeça como ela se transformou na mãe de todas as cabeças. Tanto que quando não se tem problema, não se sabe o santo, se você fizer manjar, está tudo muito bem feito, porque ela cobre todas as cabeças e a grande maternidade do mundo. Eu não seria nada, vamos botar aqui, né, para completar direitinho, eu não seria nada sem a minha mãe Oxum, que representa todo o mel, todo o doce, toda a sexualidade, o dinheiro, a parte monetária, assim como a beleza, a vaidade, toda aquela coisa feminina. Eu não teria a riqueza de Oxum na minha vida, eu não teria o doce, aquele encanto, aquele mel que traz e dá um ponto maior na nossa vida. E eu não teria e não seria nada se eu não tivesse a sétima potência, que nós falamos que é Mãe Oiá, Mãe Nhansan. E sem ela eu não teria a bênção e a espiritualidade. Então esse Odo ele vem explicando desses 7 grandes e importantes caminhos, ou como ele diz, as 7 grandes potências africanas. Claro, todos os demais orixás são importantíssimos. Essa é a base para que todo ser humano, quando ele faz santo, pelo menos pela nossa cultura, ele obrigatoriamente, quase que obrigatoriamente, porque alguns santos eles saem ali por conta do tabu de um com o outro. Por exemplo, na feitura de Xangô sai Oiá, sai Oxum e entram alguns outros orixás, mas uma regra geral, esses têm que estar aí, e por mais que eles não sejam assentados na feitura, no decorrer logo do Ebometa ou do ano seguinte, eles são necessários e muito importantes na vida de cada um de nós. Então, já disse Orumila, sem seus assentamentos, sem seus ibás, sem os orixás na sua vida, o que você seria?
Então, não se esqueça do seu comprometimento para com eles. Não se esqueça da bênção de cada um orixá, o quão é importante na sua vida para que você tenha uma bênção de estabilidade, de paz, de harmonia, de centro, mas de encontrar o seu eixo e que isso seja feito com toda certeza e seguridade. No primeiro testemunho, tanto que, diz que esse odo, suas palavras, elas preenchem com toda certeza e seguridade o sagrado quarto de Fá. De tão calorosas, de tão bem-vindas que são as palavras desse odo e o como ela preenche. Apesar de ele ser um malandro, apesar de ele ser um gatuno, apesar de ele ser um bandido, como diz o odo, e como um grande babalaô de uma segunda rama aqui, ela crescer nesse odo, né, que já se foi um grande sacerdote ao qual eu também sou muito grato, ele dizia, meu odo é um bandido, porém tem essa responsabilidade de trazer o preenchimento para o quarto de Fá. E é importantíssimo que todos os odus tenham e a passagem dele, muito mais para que você não se esqueça de cada coisa ao qual você se comprometeu nessa vida. Primeiro testemunho, Oromilá nos traz um movimento e ele diz que precisamos, ainda que uma última semana, nós temos que trabalhar para poder mantermos os relógios da vida funcionando. Oromilá nos diz que precisamos, existe muita gente ainda que está estagnada e o estagnar, ele é até confortável para o espírito, mas ele não é legal. E Fá-nos quer sempre em movimento. E Fá-nos quer que evoluímos dentro do estudo, evoluímos dentro da religião, evoluímos dentro da casa, sempre para frente. O relógio, ele nunca pode parar. Quando o relógio está parado na casa, existe algo de muito errado e automaticamente a vida vai traçar um caminho negativo. Então não pare o relógio da sua vida de maneira nenhuma e, acima de tudo, nesse odo, tenha muito cuidado com os estágios e tenha muito cuidado com a bebida e os estágios que ela vai te levar. Oromilá diz que quando a gente acaba bebendo, deixando com que a bebida domine a nossa cabeça, ela primeiro nos leva ao estágio do macaco, onde, em dado momento, a gente já começa a beber e fazer macaquices, fazer papagaiada, alegrar os outros, porque é natureza de com um pilequezinho a gente dá aquela, soltar o sorriso, soltar a alegria, né? Ficar mais alegre. Então, bebe aí, mas cuidado, que isso vai te levar ao estágio do macaco. Logo em seguida, quando vai passando o estágio do macaco, começa a entrar o estágio do leão e todo mundo fica forte, todo mundo quer brigar, todo mundo quer achar o rei da selva, e aí começam as opiniões, dizer que só ele está certo, só ele fez isso, só ele fez aquilo, só ele sabe, só ele manda. Muito cuidado, isso pode trazer problema. E quando sai do estágio do leão, ele vai para o estágio do porco, aonde ao beber em demasia, no decorrer de toda a noite, de todo dia, de todos os caminhos, você vai ver acontecer como muitos acontece aí. Rolam, se sujam e jogam tudo a perder. Então tenha muito cuidado para a bebida, numa semana festiva, não dominar a sua cabeça. Tenha muito, muito, muito cuidado. Então movimente o seu relógio, ainda que numa semana curtinha, já para o ano seguinte, movimente o seu relógio para que todas as coisas possam acontecer da melhor maneira para ti. Segundo testemunho, Oromilá foi aonde o Batalá, né, trocou todas as vestimentas de cor negativa por uma vestimenta, né, de cor positiva, mas muito mais entre cor positivo e negativo. Ele literalmente trocou a negatividade pela positividade. E o Batalá, ele disse que a pessoa que faz o mal ao próximo e o bem não faz, o mal a si mesma ela faz. Então tenha muito cuidado com a tua cabeça quando você pensa em fazer algo negativo para o próximo, ao invés da positividade, da coisa boa fazer. Quando você faz o mal, você pratica o mal, você dedica o mal para o próximo, ao invés de dedicar a coisa boa, com toda certeza e seguridade,
você não está fazendo isso ao próximo, você está fazendo a você mesmo. Então tenha muito cuidado com que essa tua cabeça ela começa a maquinar. Tenha muito cuidado de que maneira que você deixa os seus maus pensamentos e pensamentos negativos. E ele já está dizendo, se o Batalá trocou, por que você não pode trocar? Se o Batalá modificou suas ações, por que você não pode modificar as suas também? Por que insistir em guardar esse rancor, essa mágoa e trabalhar em cima de destinar a coisa ruim para aquele que você acha que não presta, ou que se tornou teu inimigo, ou que fez isso, ou que fez aquilo contigo? Oromila diz, quando você faz o mal e o bem não faz, o mal a si mesmo você faz. Então, modifica. Modifica literalmente para que você possa colher bons frutos. Eu falei essa semana conversando com a minha senhora, eu disse, não tem como você plantar abóbora e colher inhame. Então, em cima do que tu planta, é aquilo que tu vai colher. Entendeu? Então, presta muita atenção no que tu está plantando, porque tu está preparando para o teu futuro colher tudo isso aí. Fica ligado. Na junção, Oromila nos traz a bênção, onde ele diz que devemos deixar a incerteza de lado e prestarmos muita atenção nas bênçãos, nas palavras que os orixás nos dão para que possamos ter caminhos positivos, possamos ter um bem de paz, de harmonia, de centro, de eixo e, acima de tudo, de estabilidade, com toda certeza e segurança na nossa vida. Quem nos conduz isso é nosso Pai Oxalá, e ele pede, escute os conselhos que lhe foram dados, acate, venha acatar os conselhos, que lhe foram dados e procure aplicá-los na sua vida para que você tenha uma semana Odara Beodara e muito melhor. Daí, Oromila nos traz 2 odus fechando, esse aconselhamento semanal. E o primeiro, ele diz que devemos sempre emanar missas espirituais a todos aqueles que já se foram, e jamais devemos esquecer de todos aqueles que partiram. Precisamos valorizar mais o que temos na nossa vida, porque quando a gente não valoriza, literalmente a gente entra nesse estágio das 4 estações. Uma hora eu sou inverno, outra hora eu sou verão, outra hora eu sou outono, outra hora eu sou primavera. Eu preciso literalmente definir aqui realmente o que eu quero, para que eu possa chegar aonde. Mas antes de definir o que eu sou, o que eu quero, o que eu vou, procure valorizar os que estão contigo, para depois você não se arrepender daquilo que você deixa para trás. E o último odo, ele te pede, não copie a nada, não copie a nada e nem a ninguém, porque aquele que copia, ele fracassa. Seja você mesmo, ainda que você tenha 1001 dúvidas, você tenha 1001 coisas que você inveje do próximo, que você queira fazer como tal, seja você. Não copie a nada e nem ninguém para que você possa não fracassar. E com toda certeza e segurança, se cada um escutar os conselhos que o Oromila Babai Faz está nos dando e o Batalá nos abençoando, com toda certeza e segurança, teremos uma semana muito melhor. Na semana seguinte, o domingo, não teremos o Odu semanal. Não teremos o Odu semanal. Mas eu irei fazer a leitura, a primeira leitura, e deixar como aconselhamento do Odu que Ifá nos deu no ano, em cima da profecia que Ifá nos deu. E aí, ao invés de trazermos para cada um aqui o conselho semanal, nós já vamos deixar o primeiro conselho e a primeira leitura que Ifá nos deu para que tenhamos um ano melhor. Ifá de cara, ele vem trazendo positividade, mas a positividade que ele vem nos trazendo, ela não tem certeza e segurança, por conta dessa insatisfação do povo, por conta da insatisfação pessoal, por conta de muita coisa que vai depender dessa cabeça, da cabeça de cada um de nós.
Então, elas literalmente elas precisam saber o que realmente elas querem. Ou dos testemunhos, orixás que vieram nos abençoando, as cerimônias que precisamos fazer, tudo mais será relatado para cada um de vocês na semana seguinte. E na terça-feira, no dia 3, às 7 horas da noite, nós vamos fazer uma live, não aqui, lá no Instagram, aonde vamos convidar vários babalaôs charijás. Já convidamos vários babalaôs e muitos deles, já deram a certeza que vão nos dar a bênção. Então eles vão falar ali 5, 10, 15, 20 minutinhos, o tempo que queira achar necessário, e a gente vai tentar levar isso ao máximo número de sacerdotes para que possamos dar a maior quantidade de aconselhamentos, para que cada um possa viver um ano, sim, com aquela positividade e seguida de uma certeza e seguridade para que a profecia seja completa. Então, compartilha isso aí para cada um de vocês, para que possamos estar firmes na live do dia 3, começando às 19 horas da noite, e essa live tem a finalidade de muito bem aconselhar a cada um que de verdade buscar o Sagrado Oráculo de Fá. E dentre o mais, desejo mais uma vez um Feliz Natal para cada um de vocês, para que vocês tenham uma semana Odara Biodara e que todas as bênçãos de Orumilá Babá Ifá, de nosso Pai Oxalá, de todos os santos, das 7 potências africanas e do mundo ancestral, que em cada tambor que vocês possam dar ao santo de vocês, destinar o santo de vocês, seja Ifá, Ego ou qualquer um santo, que ele possa ser transmissor da palavra sagrada. E aí, que eles levem o seu recado da terra para o céu e que possa trazer de lá todas as bênçãos divinas para que você tenha uma semana Odara Biodara. Entre o mais, Iboru Boia Boxixê, Ionairu Ifá, que Orumilá Babá Ifá sempre escute suas preces, que dê atenção às suas preces, que bem as execute e que sempre te traga caminhos frescos. Iboru Boia Boxixê, Adaxê.